E aí, beleza? Estamos de volta na cidade impossível de sair. E o xerife Boyd Stevens tocava seu sino para que as pessoas entrassem em suas casas, pois estava anoitecendo. Só que diferente da primeira temporada, dessa vez não tinha ninguém por ali. E uma chuva começou a cair, e isso era apenas um pesadelo, pois ele estava preso no que parece ser um poço feito de pedras, e ele acabou ali depois de entrar em uma árvore longínqua na primeira temporada. E mesmo tentando sair, não tinha formas de subir, e o que restou para o xerife Boyd foi apenas o desespero. Mas agora temos um elemento novo nessa temporada. Um ônibus cheio de pessoas chegou na cidade impossível de sair. E um rapaz dentro do ônibus começou a surtar, dizendo que não deveriam estar ali, e ele incansavelmente pedia para parar o ônibus e voltar. Um dos passageiros tentou segurá-lo, mas ele disse que coisas ruins iriam acontecer e acabou vomitando na camiseta do rapaz. Com isso, a motorista foi obrigada a parar na lanchonete. Só que diferente dos demais, ela não ficou andando em círculos para descobrir que a cidade não dava para sair, e isso era um baita problema, pois aquela cidade não era nada do que eles imaginavam. Já na casa da colônia, como as lâmpadas começaram a explodir, algumas pessoas ficaram feridas, e Jade tentava recolher o que ainda dava para usar do rádio amador. E foi nessa que ele avistou da casa da colônia, que tinha chego no restaurante um ônibus cheio de pessoas, e depois, desesperado para contar para a dona o que ele tinha visto. Já Jean, ao chegar em casa, viu que o buraco que sua esposa caiu estava cheio de entulhos do desmoronamento e não conseguia ouvi-la. E Tabitha, por sua vez, estava com o Victor, que encontrou ela lá embaixo, dizendo que era ali que as criaturas dormiam, mas agora andando pelas cavernas tinham que ficar em silêncio, senão acordariam eles. E segundo Victor, aquele local era bem embaixo da cidade, e esse tempo todo era onde os monstros viviam. Só que ele podia tirá-los dali, pois o garoto de branco mostrou a saída, e ele acabou ali depois de passar também por uma árvore longínqua. Só que nesse momento, Tabitha achou uma mala e dentro um vestido, mas eles não poderiam ficar ali muito tempo, já que as criaturas poderiam acordar. Já na casa da colônia, tentavam se organizar e fazer curativo em quem precisasse, e Donna já queria pegar as armas que tinham para receber os novos moradores, pois não sabiam quantas pessoas tinham naquele ônibus e nem das suas reais intenções. E como o Boyd não estava ali, eram eles que deveriam ditar as regras. Muitas pessoas saíram daquele ônibus querendo entrar na lanchonete, mas estava fechado. E até tinha uma mulher muito animada com a chuva, mas poucos segundos depois parou de chover. Já dentro daquele ônibus, o rapaz que surtou era atendido por uma enfermeira pediatra, checando seus sinais para ver se ele estava bem. Ele se chamava Elgin e queriam saber dele o porquê ele estava gritando daquele jeito. Ele disse que teve um terrível pesadelo com aquele lugar, e o rapaz que ele vomitou na camisa estava furioso, querendo confusão, mas a enfermeira o afastou. E depois pediu para Elgin sair um pouco e tomar um ar, que isso iria fazê-lo melhorar. Todos os que já moram nesse lugar estavam extremamente preocupados com aquelas pessoas chegando, pois como explicar para aquele monte de gente que estão em uma cidade que não pode sair e que se escurecer e ficassem na rua, com certeza seriam mortos. Julie, ao voltar para casa, encontrou seu pai mexendo nos escombros. Ele disse que talvez sua mãe estivesse ali embaixo, mas precisava que ela fosse buscar ajuda na cidade, e com isso ela foi atrás de Alice, dizendo o que houve na sua casa. Então o barman pediu ajuda para as pessoas que estavam ali, mas a motorista do ônibus já não gostou disso, falando para as pessoas que elas não podiam sair de perto do ônibus e era para deixar isso com os bombeiros da cidade. Mal sabendo que esse tipo de serviço não existe por ali, alguns foram com ela no momento em que Donna e Kenny Liu chegaram. O objetivo deles era mantê-los calmos, e como policial já colocou todos para dentro da lanchonete para se aquecerem e tomarem um chá. Já Jean teria ajuda de alguns que chegaram por ali, já ficando surpreso que um ônibus parou nessa cidade maldita. O lance é que os caras ajudariam ele, só que teriam que ser rápidos, pois parece que até a casa estava desmoronando. Enquanto isso, embaixo da cidade, naquelas cavernas, Tabitha e Victor tentavam sair, encontrando ratos devorando pombos, e teriam que passar por onde as criaturas dormiam. E haja coragem, pois eles estavam bem perto e poderia sentir a presença dos humanos. Já Boyd chamava por Sarah, ou para quem ouvisse, dentro daquele poço maluco que ficou preso, já achando que foi uma armadilha de Sarah para poder escapar dele. Só que nesse momento ouviu uma voz que perguntou se ele era real ou não, e claro que Boyd disse que era real, mas a voz só o ajudaria se ele o ajudasse também. Boyd aceitou qualquer coisa que viesse era lucro, então a voz pediu para ele subir, mas ele já tentou de tudo e não deu certo. Então a voz jogou para ele uma corda e disse para
para ele subir rápido antes que eles voltassem. Boyd então começou a subir. Enquanto isso, na casa da colônia, Jade estava meio zangado pelo plano dele não dar certo. Iria mesmo era curtir um cigarro, mas ele ainda continuava vendo aquele mesmo símbolo que ainda é mistério na série e agora até fantoches querendo assustá-lo. Ok, Jade estava meio lesado das ideias ultimamente, querendo ficar sozinho, e na varanda da casa da colônia, Ethan foi falar com ele, dizendo que cigarros faziam mal para a saúde, mas talvez aquele que ele estava ali não. O lance é que ele estava chateado porque nas últimas semanas se encheu de expectativa que sairia finalmente daquele lugar maldito, mas foi apenas uma ilusão. Mas ele tentaria de novo em uma outra oportunidade, e já que Ethan era amigo de Victor, iria no quarto dele descobrir mais coisas sobre este lugar. Ele, por sua vez, ainda estava com Tabitha na caverna misteriosa embaixo da cidade, e agora encontraram algumas coisas velhas e empoeiradas e mais 2 criaturas dormindo. Mas o que realmente assustou o Victor foi um boneco ventrílogo, tanto que até deixou Tabitha para trás e ela foi atrás dele, que estava em pânico, assustado. Ela não sabia o caminho e precisava dele, e parece que esse não era o caminho que o garoto de branco disse a Victor. Só que por mais que ele estava se borrando de medo, precisavam seguir caminho. Jade, fuçando nas coisas de Victor, não achou nada que poderia dar respostas, porém algo que Ethan disse chamou a atenção de Jade, que tudo isso que estavam passando fazia parte de uma missão e todos, inclusive ele, tinham um papel a desempenhar. Mas Jade não entendeu nada, só queria saber o porquê ele ficava vendo aquele símbolo estranho que sempre vinha com um pesadelo na sequência. Ele também disse que a senhora Liu deu a ele um diário de outra pessoa que ficava vendo esses mesmos símbolos e desenhava toda vez que via. No entanto, no meio daquelas páginas, ele achou uma foto velha de uma Polaroid. Era Victor com sua lancheirinha quando era garoto. E se ele realmente estava todo esse tempo na cidade, talvez saberia que raios era aquele símbolo que ele via. E agora Victor se tornou o cara mais procurado da série nesse momento, hein? Só que Ethan também era um garoto esperto. Disse que Jade que ele tinha que descobrir se era um símbolo bom ou ruim, pois assim saberia o rumo que tomar. Ok, no ônibus, Donna tentava explicar para a motorista que aquele lugar era perigoso, mas ela já acreditou que aquela mulher era doida das ideias e não iria fazer nada do que ela estava falando. Mas Donna insistia que eles não poderiam voltar para o ônibus e iria até impedir se fosse necessário. Já Elgin, agora do lado de fora, ainda continuava passando mal, tendo agora até uma convulsão. E na casa de Jim, parece que quanto mais ele tirava coisas, mais a casa desmoronava. E realmente os monstros desse lugar não queriam que Jim fuçasse mais naquele buraco, e a casa começou a desmoronar de vez. Ela até se partiu do lado de fora e as paredes do porão se racharam, e não demorou muito para a casa ir abaixo. Julie ficou desesperada que seu pai estava lá embaixo, mas ele apenas estava desacordado. Logo que acordou, ouviu sua filha chamando do lado de fora e o barman também acordou. Disse que o garoto de jaqueta azul era o único que estava desacordado. O outro foi resgatado dos escombros. Jim e o barman, por mais que se esforçavam, não conseguiam sair dali. A situação só piorava. E Victor e Tabitha encontraram uma pilha de pedras empilhadas e uma bola rolando as derrubou. Parece que alguém era feito prisioneira por ali e também tinha 2 criaturas dormindo. Só que quando Tabitha, curiosa, foi olhar a cela, uma criatura se revelou. E como se assustou, as outras acordaram. E olha, dessa vez eram bem mais feios do que o normal. Tabitha conseguiu achar um local para se esconder e levou Victor. Enquanto isso, na cidade, Elgin melhorou. E nesse momento algo impressionante aconteceu. Christy reconheceu a enfermeira que cuidava dele, abraçando muito Christy e emocionadas, deixando a dúvida em Kenny de quem seria esta garota. Já Boyd, na subida do poço, ouviu seu filho chamar no fundo dele, mas era apenas as criaturas zoando a cabeça dele. Tabitha e Victor, na cagada, conseguiram sair daquela caverna e todos do ônibus estavam ajudando nos escombros da casa, até que a motorista chamou geral para voltar para o ônibus. A motorista acreditava que tinha serviços de bombeiro e polícia na cidade local, e para tirar os 3 lá de baixo teriam que ter muita calma e cuidado, pois tudo poderia desabar em cima deles, e mesmo que tivesse anoitecendo, teria que ser assim. E para piorar, a motorista queria continuar a viagem, mas Donna teve que contar toda a verdade, que eles não estavam em uma cidade normal e quando anoitecessem, seriam atacados por criaturas assassinas. Claro que é difícil de acreditar nessa história, mas alguns queriam ir para o ônibus e outros não. Então Donna teve que agir na força. Pegou a escopeta
e furou o pneu dos ônibus, e como Kenny Liu também sacou a arma, o caos se espalhou naquele momento. Kenny então conseguiu colocar alguns na lanchonete e Julie teria que deixar seu pai embaixo dos escombros, pois estava escurecendo. Eles ficariam na lanchonete ao lado e Boyd finalmente saiu do poço. Deu de cara com um prisioneiro que há muito tempo estava naquele lugar, onde ficou até impressionado com a arma que Boyd tinha, pois não era da sua época. Porém, isso facilitaria as coisas, pois em troca dele ter tirado daquele poço, queria que Boyd o matasse. Esse era o acordo. No entanto, ele também achou mais corpos nesse local, que morreram acorrentados de fome, provavelmente, e o homem então perguntou a ele se ele veio da cidade. Boyd respondeu que sim, e o lance que ele sempre achou que a cidade era a pior parte, mas quando ele atravessou uma árvore longínqua, acabou ali. Que às vezes você pode sair em um lugar fácil, ou às vezes ficar preso para sempre. Esse homem se chamava Martin e nem lembrava mais quanto tempo estava preso nesse lugar. Boyd então tentou tirá-lo dali, descobrindo que era um ex-fuzileiro naval. E como militar, Boyd não iria deixá-lo para trás. Mas Martin disse a Boyd que se realmente ele quisesse ajudá-lo, teria que matá-lo, pois essa era a única escapatória. Já na lanchonete, Donna usava a ameaça para que todos que vieram do ônibus não saíssem de lá, pois apesar de ter que usar armas, eles não eram os inimigos, explicando que os verdadeiros inimigos eram as criaturas que estavam do lado de fora. E ela iria começar a explicar tudo, desde a árvore que viram na estrada, que ficaram assustados de como ela sabia da árvore. O lance que já sabemos que todos veem essa maldita árvore antes de chegar nessa cidade. Enquanto isso, Tabitha e Victor estavam fugindo das criaturas, pois anoiteceu. Acharam um caminhão no meio da mata e usariam para se esconder das criaturas, mas era um local conhecido por Victor, pois às vezes ele passava algumas noites ali. Porém, mesmo sendo seguro, teriam que fazer silêncio para não atrair as criaturas. Já Mari, noiva de Christy, não entendia o porquê Christy estava esse tempo todo naquela cidade, e se passaram 6 meses e ela desapareceu. Foram até a polícia para tentar encontrá-la, e segundo Mari, ela estava apenas 2 horas da cidade, já achando que aquele lugar era um tipo de culto ou seita, sei lá, comandada por uma mulher maluca armada com uma escopeta. E agora até queria sair de lá, só que Christy tentou com calma explicar que aquele lugar não era nada do que ela estava imaginando. Já Jean e Tom, o barman, estavam presos ainda debaixo dos escombros da casa que desmoronou. E foi nessa que Brick, o rapaz que estavam com eles, acordou. E como ele veio com o pessoal do ônibus, estava desesperado para sair dos escombros, e Tom disse que iria até ele. Precisava se acalmar e ficar quieto, pois de manhã conseguiriam ajuda, mas naquele momento, para ficarem vivos, teriam que fazer o máximo de silêncio possível. Já Boyd estava tentando soltar Martin das correntes, que disse que as criaturas eram apenas a ponta da lança e tinha coisas ainda piores naquele lugar. E nesse momento, uma música começou a tocar e Martin avisou a Boyd que a escuridão da floresta tinha pesadelos que ele nunca sentiu. E era para ele correr e sair daquele lugar, pois assim que a música parasse, eles viriam até ele. E a tal musiquinha vinha de uma caixa de música que Boyd pegou em sua mão. Era bastante misteriosa e parece que alguém colocou ali para ele. Já Jolie estava extremamente preocupada com seu pai, mas nada podia fazer, e para tentar distrair um pouco a cabeça dela, Kenny puxou o assunto para tirar um pouco da tensão da garota. E enquanto isso, Donna não abaixava a guarda, ainda mais percebendo que poderiam se organizar para sair da lanchonete. Um dos casais do ônibus que correram para a cidade entraram no bar de Tom e já queriam tomar uma bebida alcoólica. Porém, tinham mais pessoas que não entraram em lugar nenhum e ficaram pelas ruas, e Elis e Fátima tentaram avisá-los que tinham que escapar, procurar um lugar seguro. No entanto, os dois foram surpreendidos por 2 criaturas que apareceram e tiveram que entrar na delegacia, já que era protegida pelo amuleto. Só que aí que tá, Fátima ficou desesperada para avisar aqueles do lado de fora que poderiam morrer, já que foram cercados pelas criaturas, mas Alice sabia que nada podia ser feito. Mesmo ela tendo um ataque de ansiedade para salvar aquelas pessoas, nesse momento só se ouviu os gritos das pessoas sendo devoradas do lado de fora. E o que ela fez foi apenas xingar as criaturas sorridentes, que diziam para ela
que ela iria se sentir muito melhor se estivesse do lado de fora. Quem também ouviu os ataques das criaturas foi Brick, o rapaz que estava soterrado, ainda mais que começou a sangrar pela boca. Bateu um certo desespero. Outro rapaz que estava desesperado para sair da lanchonete aproveitou que Kenny se distraiu e pegou sua arma e começou a ameaçar que iria sair daquela lanchonete e era para dona abrir a porta. E também era culpa dela que atirou nos pneus dos ônibus para fazerem todos eles de refém, mas dona foi mais esperta. Disse que assim que ele abrisse a porta, explodiria sua cabeça, e assim que alguém bateu na porta, Kenny recuperou a arma e dona deu uma sossegada nesse rapaz. Boyd continuava sua tentativa de quebrar as correntes e a caixinha de música continuava tocando, até que Marty disse a Boyd que conhecia a Abby e que talvez ela estava certa, e tudo aquilo não se passava de um sonho. Boyd ficou assustado e nesse momento Martin começou a passar mal e no braço dele algo estranho com suas veias, e assim que a música parou, atacou Boyd, dizendo que o sangue do xerife agora era dele, ferindo o braço de Boyd, que o jogou de lado e pegou uma das tochas de fogo para sair daquele lugar. Mas assim que passou pela porta, atravessou por um tipo de portal e o local que estava antes agora só tinha ruínas. Minutos depois, o cachorro do garoto de branco veio até Boyd e parecia que ele queria mostrar o caminho para o xerife. Enquanto isso, Kenny conheceu Mari passando por ele na cafeteria e na sequência conversou com Christian, dizendo que estava fazendo chá para acalmar os ânimos, onde ficou um pouco sem graça essa situação, pois os dois anteriormente começaram um romance juntos, mas agora apenas amigos, pois Christy precisava cuidar de Mari. Já aquele casal que ficaram no bar se chamava Kelly e Brian. A garota estava achando que aqueles gritos do lado de fora tinham a ver com animais atacando, mas não parecia para Brian. Porém, eles começaram a encarar aquilo como uma aventura que poderiam contar depois. No entanto, alguém bateu na porta, pedindo ajuda, dizendo que estavam em um ônibus e pegaram um desvio e ficaram presos naquele lugar. Brian, na inocência, foi ver quem era abrindo a porta para eles. Enquanto isso, uma das criaturas sorridentes, já conhecidas na cidade, entrou no ônibus, ficando impressionado com o automóvel, mas assim que ele ligou as luzes, percebeu que tinham pessoas se escondendo por ali e era um casal morrendo de medo dos gritos que ouviram, achando que a criatura é uma pessoa que podia ajudá-los. No entanto, nesse momento, ele revelou sua verdadeira face para eles. Boyd estava seguindo o cachorro pela mata, porém começou a escutar as criaturas se aproximando. Eles estavam perto e ele então se escondeu atrás de uma árvore, mas a sua visão não era das melhores, via apenas os vultos das criaturas, mas por enquanto conseguiu escapar. Enquanto isso, Tabitha perguntava a Victor que era aquele garoto de branco que iria ajudá-los. Victor então explicou que era seu amigo, mas há muitos anos atrás ele acabou sumindo e ficou impressionado agora que estava de volta, e isso poderia ser um bom sinal. Ela então queria saber quanto tempo o Victor estava naquela cidade, e isso era uma coisa que ele não gostava de dizer, pois ficava incomodado com esse assunto, dando a Tabitha algumas bolachas vencidas de chocolate, pois era a única coisa que achou. Ele disse que costumava ter mais comida por ali, porém foi se acabando com o tempo, que aquele caminhão pertencia à sua família, na verdade à sua mãe, que infelizmente acabou morrendo naquela cidade. Mas nesse momento ouviu barulhos do lado de fora e para surpresa deles era o xerife Boyd, que encontrou eles, deixando Tabitha mais tranquila. Só que Elgin, aquele garoto do ônibus que teve visões, apareceu pedindo ajuda. Claro que o xerife não o conhecia, mas como as criaturas estavam se aproximando, pediu para ele correr e entrar no caminhão rapidamente, e assim que fecharam estariam seguros, pois Boyd carregava um amuleto. O garoto então se apresentou dizendo o seu nome e era de um ônibus que estava parado na cidade. No entanto, nenhum dos três sabia que um ônibus tinha chegado na cidade e ficaram bem confusos com o que estava rolando na cidade. Já Brick era motivado por Jim e Tom a ficar acordado, dizendo que se ele aguentasse mais um pouco, teria as melhores panquecas que já comeu pela manhã. Porém, Brick começou a gritar de dor e não sabia o que fazer. O garoto começou a sangrar pela boca e segundos depois estava morto, onde Tom não entendeu nada. Só que o terror estava na sequência. Uma das criaturas apareceu nos escombros
e atacou Tom. Com os gritos, o pessoal do lado da lanchonete ficou assustado. Julie ficou desesperada, pois seu pai estava lá embaixo nos escombros, mas Donna teve que acalmá-la, pois a garota não podia sair da lanchonete. E o pessoal do ônibus começou a entender que a parada realmente era séria por ali, e já Boyd estava tentando fazer um curativo improvisado do ferimento, e Victor, como sempre, desenhava. Boyd queria saber o que ele estava fazendo, e segundo Victor, dizia que fazia aqueles desenhos para servir como foto, para se lembrar de algo que precisasse. E se você pensar bem, até que isso poderia ser muito útil um dia. E o sol estava nascendo, então estariam seguros daqui a algumas horas, e Julie, assim que acordou, foi atrás de seu pai, chamando ele desesperada nos escombros. O problema é que o pobre do barman foi destroçado pelas criaturas. Jean, pois bem, estava apenas dormindo, chamando Julie, e viram que ele estava vivo, e a força-tarefa para tirá-lo dali foi acionada. No entanto, a motorista foi checar o ônibus e viu um rastro de sangue, e lá estavam 2 passageiros destroçados pela criatura na noite anterior. E agora sim, ela começou a entender que o lugar era perigoso. Boyd e os outros saíram do caminhão, e como Eldin disse que a casa do lado da lanchonete desabou, Tabitha sabia que era dela e saiu correndo para voltar para a cidade. Mas nesse momento, o mesmo lance que Marvin tinha no braço começou a aparecer em Boyd, e ele não entendeu nada, e Victor achou muito estranho aquilo. No entanto, precisavam voltar para a cidade, que agora de volta à cidade precisava entender o que estava acontecendo por ali. Primeiro falou com seu filho Ellis, dizendo que Sarah desapareceu depois que empurrou ele dentro de uma árvore e saiu em outro lugar. Não sabia explicar se era teletransporte ou não, mas o importante é que conseguiu voltar. Claro que Ellis ficou estressado com essa história, já que ele saiu para buscar respostas e trouxe mais dúvidas. E também estava preocupado com Fátima, já que a noite anterior as coisas se complicaram pela cidade e ela quase pirou por não conseguir ajudar as pessoas. Então Boyd disse que aquele lugar, por mais bizarro que fosse, não tirariam deles o que tinham de melhor, a esperança de voltar para casa. E aquele lugar não iria vencê-los nunca. Sabe as palavras importantes para motivar eles nesse lugar completamente bizarro. Ok, Jim foi retirado dos escombros da casa que desabou e estava aos cuidados de Chris junto com Tabitha e seus filhos. Jim estava com 3 costelas quebradas e o pulmão lesionado, então teria que ficar em repouso, e ele e Tabitha teriam muito o que conversar, já que ela descobriu onde as criaturas dormiam, mas Jim estava mesmo contente dela não ter morrido com aquela queda, e nem dentro dessa tal caverna. Já na cidade, os ânimos ainda continuavam aflorados, e Donna ainda discutia com Randall, um dos passageiros do ônibus, pois no dia anterior ela teve que dar uma certa lição nele para ele sossegar. Mas nesse momento Boyd chegou e se apresentou, disse que era o xerife e por ali tinham regras, principalmente sobre armas. E se Randall quisesse naquela cidade um teto sobre sua cabeça, teria que deixar aquele rifle, ou ele tentaria a sorte morando na floresta. Então Randall deixou a arma para Boyd. Então o xerife disse a todos que só teriam uma forma de sobreviver e superar o que viram, e isso era ficarem juntos, e também teriam que manter a calma. E Tabitha estava tentando voltar no que chamava de vida nesse lugar estranho, e Ethan queria ver Victor, pois ele e Jade mexeram em suas coisas tentando achar respostas, e sabia que Victor não ia gostar. Mas segundo Tabitha, ele estava muito cansado e resolvendo as coisas dele, e depois ela ainda ganhou uma força da senhora Liu, que disse que por ela ser mãe era muito forte. Já Donna mostrou ao xerife o ônibus, disse um pouco das pessoas e também dos suprimentos, que não estava nada bom, pois a tempestade que vimos no final da primeira temporada acabou com a plantação na casa da colônia. E as coisas seriam piores, pois agora com 22 pessoas que sobreviveram da noite anterior, eram mais bocas para alimentar. E ela teve também que furar o pneu dos ônibus para que os passageiros não fizessem cagada, mas o que Donna estava curiosa para saber é por onde o xerife passou. Já que Anne estava armando pequenas arapucas para ver se pegava alguma coisa, e Alice pegando flores, e sabia que ele estava meio chateado por Chris agora estar com sua noiva. Mas nesse momento começaram a ouvir uma música por ali, e era Kelly, a garota que estava com seu namorado no bar no dia anterior. Foi atacada e ficou presa naquela árvore, e era o celular dela que estava tocando. Mas para surpresa dos dois, ela ainda respirava e estava viva, e Kenny correu para chamar Chris. E a garota presa na árvore apenas pedia ajuda para Alice. Victor voltou para o seu quarto e ficou desesperado, pois mexeram em suas coisas. Então uma das moradoras disse que viu Jade e um garoto na noite anterior mexendo nas coisas por ali. Ele então foi atrás de
Jade, que incrivelmente sabia tocar violino, e o interrompeu batendo na porta, pois aquele violino era dele e queria de volta, pegando o instrumento e dizendo para Jade para nunca mais entrar no seu quarto. Só que Jade ainda precisava falar com ele sobre o símbolo que ficava vendo e que tinha um cara que desenhou aqueles símbolos em um livro e junto tinha uma foto de Victor. E nesse momento mostrou a Victor o livro com os símbolos e também a foto, dizendo que era ele no canto da foto quando ainda era criança. Victor não respondeu Jade, apenas disse para ele não ter mexido naquilo e também deixar ele em paz. Já Christie ainda não tinha se entendido com Mari, sua noiva, pois ela, como a maioria, ainda estava digerindo tudo isso de estar em um lugar que não pode sair. Nesse momento, Kenny apareceu e precisava da ajuda dela, pois tinha uma garota presa na árvore, e Kelly, por sua vez, dizia a Alice que não doía sua cabeça e até achava estranho isso. Perguntando o nome dele, ele se apresentou e ela queria saber onde eles estavam. Alice disse que estavam em uma floresta e ela começou a se lembrar do que aconteceu. Kelly e o namorado dela estavam no bar e duas pessoas entraram e agora só se lembrava de Brian gritando. E pior, queria que ela assistisse o que iriam fazer com ele, como se fosse uma brincadeira das criaturas. Mas nesse momento, Christie chegou e iria dar uma olhada se era possível tirar ela daquele lugar ou não. Jade conheceu uma senhora que estava no ônibus e ficou curioso para saber para onde ela estava indo. Ela disse que estava indo visitar uma pista de pônei e fazia isso por todo o país. E Jim estava tão curioso sobre o ônibus até passando mal. Mari o socorreu e nessa ele descobriu que Mari era noiva de Christie. Já Fátima estava mostrando a casa da colônia para El e o garoto já teve visões sobre a cidade e queria saber se aquele lugar tinha um lago ou riacho perto dali. Fátima então levou para o Blunders, um lugar onde os jovens se divertiam às vezes. E lá ela explicou que as visões e premonições que ele teve eram normais, pois os espíritos sempre fazem isso e dizem a mesma coisa, que estão presos naquele lugar e não vão conseguir sair. Já Christie passou a situação para Kelly e Alice, que mesmo se eles estivessem em um hospital, ela ficaria pelo menos 15 horas para ser operada. E ela estar estável e sem dores era apenas temporário, pois poderia durar algumas horas ou até dias, mas uma hora ou outra ela iria sofrer. E era um milagre ela ainda estar viva. Bom, e em resumo, eles não poderiam deixar ela ali, pois estava anoitecendo. E se tirassem o ferro, ela iria morrer instantaneamente. E Christie descartou esse lance de atirar nela. Então estava em uma situação bastante complicada. E Christie ainda tinha que dizer que a situação dela não era boa e que a garota iria morrer. Ok, esse lance de ter visões provavelmente será com todos nessa cidade, pois Tabitha, depois de pegar algumas roupas com Julie no celeiro, deu de cara com duas crianças, provavelmente a mesma que ela viu na caverna onde estava com Victor. Ficou assustada e voltou com Julie para casa, e o xerife Boyd de novo foi falar com Abby, sua falecida esposa. Ele fazia isso sempre que as coisas não davam muito certo na cidade e já estava começando a acreditar que ele estava em coma. E Abby e Alice só esperando ele abrir os olhos, pois como assim um homem acorrentado em uma parede há anos em um lugar que não existia sabia o nome dela, e o xerife Boyd não sabe ao certo se o que ele viu era real ou não. Já Tabitha contou a Julie que quando Thomas morreu, o seu primeiro filho, ela podia ouvir ele chorar por meses e às vezes até ouvia quando entrava no seu quarto. Então Julie já perguntou se era ele que ela tinha visto, mas ela disse que não, que viu duas crianças paradas na estrada e isso nem parecia ser uma visão. Já Kelly percebeu que todos que estavam ali com ela eram muito gente boa e ela queria pegar o celular para mandar uma mensagem para sua mãe. E detalhe, na cena anterior é a primeira vez que um celular aparece na série. No entanto, Christie disse que celulares não funcionavam naquele lugar, mas se ela preferisse, Christie iria escrever a mensagem para entregar à sua mãe. Então ela disse que amava muito sua mãe e queria ter abraçado ela assim que saiu, mas estava brava por causa de uma briga que tiveram. Só que nesse momento começou a delirar e gritar, e Boyd, que estava passando por ali, chegou até a árvore. E como viu a situação e militar que era, sabia o que tinha que fazer. Mas como Christie não quis sair do local, ele então se aproximou de Kelly e com coragem tirou o ferro de sua cabeça, só que infelizmente a garota não sobreviveu. Com certeza foi algo bem pesado e Christie buscou refúgio com sua noiva. E Alice foi falar com Fátima e para tirar um pouco da tensão que estavam passando, eles iriam se casar ali mesmo e fariam uma festa de casamento. Pelo menos um pouco de alegria para os dois. Tabitha foi falar com Ethan, que estava brincando com o quebra-cabeças que achou, e ela queria dar um aviso que todo aquele local e a cidade era perigoso, mas isso ele já sabia. No entanto, assim que Ethan
terminou de completar o brinquedo, Tabitha lembrou que era o mesmo brinquedo que ela viu na caverna com o Victor, e as mesmas duas crianças apareceram para ela novamente. Só que dessa vez ela ficou com tanto medo que colocou Ethan para dentro da casa e Boyd foi falar com Donna, que estava passando por um dia bastante estressante também, e Boyd foi explicar sobre a garota presa na árvore e o namorado dela que foi feito pedacinho pelas criaturas. No entanto, o que ele foi contar a ela era algo mais intrigante, pois quando ele estava em missão no Iraque com o seu grupo, foi surpreendido passando em cima de explosivo. 2 morreram com a explosão e o outro garoto que sobreviveu por um breve período foi cortado ao meio e acabou morrendo nos braços de Boyd. Foi a primeira vez que ele viu alguém morrendo na sua vida, porém o que essa história tinha a ver com o dia de hoje é que o garoto se chamava Brian Kelly, igual ao casal que sofreram na mão das criaturas. E apesar de ele achar que é muita coincidência demais, Donna achou que alguma coisa que aconteceu na floresta tinha mudado sua cabeça. Mas como ele não queria contar, ela disse que não sabia mais quanto tempo iria aguentar a pressão daquele lugar. E para encerrar o episódio, Kenny foi até a igreja e ouviu um barulho estranho no porão. Mas quando ele foi investigar, era apenas uma velha integrante da cidade que estava escondida no porão da igreja há alguns dias. Ok, antes vamos rever um pouco de como Kenny e seus pais chegaram nessa cidade, e o Sr. Liu precisava ficar aos cuidados da enfermeira Christie, pois estava doente, e ficar em uma casa naquelas condições era muito perigoso, e a Sra. Liu o convenceu de ficar ali. Kenny ainda estava digerindo toda a informação desse local, foi quando explicou ao xerife que na noite anterior o seu pai ouviu a voz do seu irmão batendo na porta e foi difícil controlá-lo e explicar que eram as criaturas assassinas. Por isso precisavam deixar em um local mais seguro. Já o xerife viu que Kenny tinha potencial e também precisava de ajuda, e ele seria um ótimo policial auxiliar. E foi então que Kenny aceitou essa função. Ok, atualmente ele foi chamar o xerife, pois precisava mostrar algo extremamente importante para ele no porão da igreja. Já Tabitha, depois que saiu daquela caverna onde as criaturas dormiam, começou a ver 2 crianças. Apareceram para ela 2 vezes, e a última foi quando Ethan estava brincando com o quebra-cabeça. E agora, conversando com a sua filha Julie, disse para ela cuidar do seu irmão, que ela iria contar isso ao seu pai. Eles estavam morando na casa de Jade, que não estava muito contente de dividir a sua casa com a família dos Matthews, mas ele não tinha escolha. De volta à igreja, o xerife ficou impressionado que Sarah ainda estava viva, porém presa pelo policial Kenny. O xerife disse a ele então que precisava falar com ela em particular, e assim soltando ela na sequência, e ele estava cheio de dúvidas, perguntando por que ela o empurrou em uma árvore e onde ela foi parar. Ele então disse que entrou na sequência e acabou no porão daquela igreja onde estava esse tempo todo, e disse que sabia que aquela árvore era uma passagem, pois um garoto de branco contou a ela, e como os 2 irritaram aquele lugar, o único local seguro era aquela árvore. Ok, o xerife estava contente dela estar ali, porém ela cometeu vários crimes na cidade e sabia que o seu destino era o caixote. No entanto, o xerife queria conversar com o outro policial e resolver essa situação, mas ela sabia que se Kenny descobrisse que foi ela que deixou a porta aberta da escola e mataram o pai de Kenny, as coisas ficariam ainda mais complicadas. O jeito então foi tentar explicar para Kenny que Sarah estava ligada a este lugar de alguma forma totalmente única, pois ela era a única pessoa que conseguia se comunicar com os espíritos dessa cidade. E também foi o padre que trancou ela no porão da igreja, porque o próprio padre questionou e constatou que ela conseguia, além de falar com espíritos, relatar coisas do passado e coisas que ainda não aconteceram. E que também ela era importante, pois os espíritos estavam usando ela como um peão nesta cidade. Só que Kenny não gostou de saber que o xerife estava envolvido nisso e ainda levou ela para a floresta, pois ela era uma assassina que matou o próprio irmão e queria fazer isso com uma criança de 9 anos, e que também ninguém dentro dessa cidade iria gostar disso, fora que o xerife também mentiu para ele, pois o lugar de uma assassina nessa cidade seria dentro da caixa. No entanto, rolou uma discussão nesse lance dela ir para a caixa ou não, mas o xerife bateu o pé dizendo que ela não iria, e nesse momento começou a passar mal saindo da igreja novamente e os vermes começando a andar no seu braço, até que acabou caindo, sendo resgatado por Kenny. Já Julie foi até a casa da colônia para levar o seu irmão que queria falar com o Victor, e lá reencontrou Fátima, parabenizando ela pelo noivado
e talvez Fátima disse que seria a dama de honra do seu casamento, pois descobriu que Alice já queria casar naquela cidade mesmo. E como grandes amigas que já eram, ela iria adorar fazer isso. E depois perguntou de Eldin, o garoto misterioso do ônibus, e Fátima disse que ele não estava passando um bom momento. Então Julie resolveu que iria falar com ele. Já o pequeno Ethan foi falar com Victor, que não estava muito contente dele ter entrado no seu quarto e roubado as coisas. E mesmo Ethan dizendo para Jade não levar, ele acabou levando mesmo assim, e como uma criança, Victor respondeu que ele tinha que ter falado mais alto. Ok, ele estava fazendo o desenho, só que dessa vez não queria mostrar para o garoto. Disse que eram coisas que eles viram e estava muito ocupado. Ethan então deixou algumas canetas e foi embora, pois Victor estava muito bravo com ele. Julie então foi falar com Elgin que se precisasse conversar, ela estaria ali para isso, mas nesse momento Ethan, chateado, queria ir para casa, mas pelo menos para Elgin conheceu uma garota legal. Já Boyd, sendo consultado por Christian, disse que foi mordido por aranhas quando estava na floresta. E ela, vendo as mordidas, viu que estava um pouco inchada e também perguntou sobre aquele corte em seu braço. Ele deu a desculpa que fez aquilo em uma árvore, que apesar de não estar inflamado, ele deveria cuidar daquilo. Mas como teimoso que era, disse a Christie que foi apenas um mal-estar e estava bem. Porém, Christie disse a ele que tinha que descansar para não passar mais estresse, no qual ele caiu na gargalhada, porque o que mais acontecia nesse lugar é as pessoas ficarem estressadas. A senhora Liu fez comida para Boyd, que não estava bem, mas o que ela queria saber mesmo era se o seu filho estava bem por causa de Christie, mas ele respondeu que sabia que Christie era noiva antes disso tudo e só queria vê-la feliz. Já Jade conheceu Bacta, motorista do ônibus, no bar da cidade, reclamando que se ela tivesse ouvido o garoto, teria voltado na estrada e não entrado nessa cidade. Mas Jade disse que se foi depois da árvore, nada iria adiantar, pois já estava presa na cidade impossível de sair, e o lance que não era para ela ficar se culpando, pois já fazia parte do que sei lá que estava acontecendo nesse local. E por mais que ela fosse responsável por várias pessoas, ele não queria ofendê-la, mas a vida daquelas pessoas já não estavam tão boas assim, pois estavam andando de ônibus. Uma piada, claro, que caíram na risada os dois, mas o outro lance é que nem era para ela estar dirigindo aquele dia. Ela aceitou a viagem por causa de uma grana extra para sua formação e pegou a sua matrícula recentemente. Iria fazer uma viagenzinha para comemorar uma pequena recompensa que merecia, mas será que era realmente essa cidade que ela merecia? Perguntando a Jade, que respondeu que antes de ir para aquela cidade, vendeu sua empresa e alcançou o topo que sempre buscou em sua vida. Então, acabaram brindando, comemorando por ter conseguido o que mereciam. Já Tabitha foi ver seu marido, porém só encontrou Mary, que ainda não a conhecia. Ele disse que Jim tinha acabado de sair e ele estava no restaurante vendo as pessoas arrumarem as coisas do ônibus, mas ele queria falar com Tabitha sobre as coisas que recentemente aconteceram, tipo ela dizer que os fios de energia daquela cidade não davam em lugar nenhum. Mas ele disse que acreditava e para ele até fazia sentido, pois trabalhou para construir uma montanha-russa com coisas impossíveis e fizeram isso para ver a reação das pessoas. E começou a acreditar que aquele lugar seria um experimento estranho para ver qual seria a reação das pessoas. E para ele fazia sentido, pois o rádio funcionou na tempestade e um homem falou com ele, dizendo coisas sobre sua esposa. E com isso ele não sabe ao certo se estão observando eles ou não, mas sabia que tinha alguém no rádio tentando falar com ele. Mas Tabitha perguntou a ele se foi apenas ele que ouviu aquela voz. Já o xerife voltou para a delegacia e lá ele viu o padre Catherine. Já achando que era coisa da sua cabeça e discutindo com o padre, disse que talvez seria, pois tinha um garoto de branco na mata que colocava pessoas em árvores e a mão dele estava tremendo porque tinham vermes andando nela. Mas em resumo, essa conversa foi para falar sobre Sarah e da confiança que ele iria perder quando Kenny descobrisse o que Sarah fez, pois a garota até poderia ser valiosa, mas Boyd deveria ficar de boca calada, pois se ele quisesse realmente levar todo mundo para fora daquela cidade, deveria tomar decisões melhores, pois ele era o líder e deveria agir como tal. Então Jane foi atrás de Donna para perguntar se ela também ouviu a voz no rádio no dia da tempestade, e ela, estressada com essa nova mudança, levou ele até um canto e disse que sim, uma voz assustadora se referindo à esposa de Jim. Porém, esse negócio de ter pessoas observando parecia besteira, pois assim que ele saiu, as lâmpadas explodiram e uma das moradoras quase ficaram cegas. Então era para ele parar de ficar colocando lorotas na cabeça das pessoas até descobrirem o que estava acontecendo. E o tal rádio que ele e Jade construíram
destruíram estava do lado de trás da colônia. Mas nesse momento estava havendo uma confusão onde Randall estava batendo em um dos moradores, pois o cara estava mexendo nas suas coisas e não queria saber de protocolo nenhum, pois se visse alguém fuçando nas suas roupas, iria levar porrada. E Donna já percebeu que era um rapaz que iria dar problemas para ela. Ken então levou aquela comida para Sarah e disse que queria saber desse lance de vozes que ela ouvia e queria entender, pois de alguma forma queria apoiar Boyd. O problema é que se as pessoas daquele lugar descobrissem que ela estava ali, isso até a machucaria e também o xerife. E até a mãe dele adorava Sarah, pois considerava ela uma filha que nunca teve. Então ela precisava convencê-lo que não merecia ir para a caixa. O lance é que ela não podia contar a verdade e nem tentar explicar, pois isso com certeza poderia ser muito perigoso. No entanto, Kenny ficou insistindo, então ela resolveu contar o que realmente aconteceu com o pai dele. Já a Donna deu uma surtada com Randall, já que ele não iria cumprir as regras da casa da colônia, não seria um local que ele poderia ficar. Dando uma machadada na parede para ele entender o recado, eu levaria para a sua nova casa, que na verdade era o ônibus, onde estava cheio de sangue das últimas vítimas das criaturas. Deu a ele um talismã para proteger a noite, dizendo a Randall para ele pendurar na janela ou porta e ter certeza que não iria cair, pois se aquele talismã ficasse no chão, não se passaria de uma pedra e ele não estaria protegido, fora que agora na sua nova casa não teria persianas e ele poderia ver as criaturas e talvez assim mudaria de ideia, desejando a ele boa sorte e fechando a porta do ônibus. Já o xerife conheceu a senhora Tilly, mas ela disse que o garoto Leo não estava ali na igreja e sim no antigo hospital. E quando ele chegou lá, Kenny estava parado no local onde encontrou seu pai morto, e as decepções começaram por ali, pois Sarah contou exatamente o que tinha feito, deixado a porta aberta, mas não foi esse o maior problema, pois o xerife Boyd sabia disso e não contou para ele, e como mentiu e escondeu algo importante, ele iria fazer de tudo para Sarah ir para o caixote, e era para o xerife proteger sua retaguarda sozinho, pois ele não seria mais um policial, jogando seu distintivo no chão. E Donna colocou um dos novos moradores de volta no ônibus, o tal de Randall, que não queria ficar na casa da colônia por não cumprir regras, dizendo para ele se cuidar, pois as criaturas vinham à noite e eram extremamente perigosas. Mas naquela noite elas ficaram atormentando ele em volta do ônibus, mas diferente dos outros moradores, ele disse que aquilo não o assustava e também não tinha o menor medo daquelas criaturas, e parece que o medo alimenta elas também. E como viram que ele não era uma ameaça, deram as costas e foram embora. Já Jade, que ainda estava inquieto com a foto de Victor, naquela noite o próprio homem apareceu para ele, segurando aquele livro com um símbolo, só que sangrando, assustando ainda mais Jade, mas não se passava de uma visão. Pela manhã, Boyd estava na igreja para proteger Sarah e teve a visita de Jim e Tabitha, que já queriam pegar a garota pelos cabelos por ela ter tentado matar o seu filho, mas o xerife tentou explicar que ela era importante para saírem dessa cidade, porém as coisas mudaram, porque Jim fez uma torre prometendo que a todos que sairiam da cidade, e Tabitha conseguiu colocar a casa dela dentro de um buraco, tudo isso sem explicação. Então todos ali tinham suas ligações perigosas com a cidade e Sarah era mais uma que poderia ajudar. No entanto, Tabitha começou a ameaçar a garota para ela nunca mais chegar perto de seu filho, e Boyd perdeu totalmente a confiança que tinha como xerife, e ninguém mais confiava nele naquela cidade. E o xerife pediu para Sarah ficar naquela igreja e não sair, pois tinha muita coisa para resolver com Donna. Já o pequeno Ethan estava bastante chateado, tanto por causa de Victor, quanto por ele ter ouvido as coisas sobre Sarah. Mas ele resolveu falar com seus pais, e disse a eles que precisava falar com Sarah. Já Christy e Mary estavam finalmente se entendendo nessa cidade, só que mesmo assim Christy ainda tinha medo se realmente iriam conseguir sair, e se saíssem lá fora seriam os mesmos ou não. Porém Mary respondeu que tinha fé que sairiam e se conseguisse iriam enfrentar qualquer coisa juntas. Sarah foi até a sua antiga casa rever suas coisas e viu o casaco do seu irmão. Porém tinham pessoas que vieram do ônibus morando naquela casa agora e sabia que Sarah era a garota que matou seu próprio irmão, já mandando ela meter
tirou o pé dali, mas ela queria suas coisas e alguns pertences importantes. Mas disseram que estava com a senhora Liu e não queriam ela naquela casa agora. E Jade ainda continuava obcecado pelo aquele símbolo, até fazendo eles com garrafas no bar. E foi nessa que Victor apareceu, dizendo que via que Jade não estava muito bem e ele o ajudaria com aquele símbolo se ele fizesse algo para ele. E o que ele queria era que Jade tocasse novamente o violino e parecia algo estranho, mas ele a aceitou. Só que não era ali no bar, e sim em um lugar especial. Já Tabitha e Jin estavam decidindo se iriam levar Ethan para falar com Sarah ou não, pois além dela tentar matar ele, tinha feito isso com outras pessoas e era uma garota extremamente perigosa. No entanto, o próprio Ethan conversou com eles e disse que nessa cidade todos tinham uma missão. E uma dessas missões era enfrentar coisas assustadoras e só enfrentando tiraria o poder delas, mostrando que era além de inteligente, um garoto bastante corajoso. Já Boyd foi buscar a aprovação de Donna para não mandar Sarah para a caixa. Só que aí que tá o problema, pois foram regras criadas por eles para que aquele lugar tivesse um pouco de disciplina. E todos estavam esperando isso do xerife, mas Donna não concordava com isso. Fora que ele saiu em uma missão na mata e voltou com mais dúvidas do que respostas e parecendo um psicopata. Então, se ele não tinha apoio nem de Kenny, não teria o dela também. Então, o pequeno Ethan foi falar com Sarah junto com seu pai e para um garotinho foram palavras bem pesadas, dizendo a ela que se ela foi para a floresta e voltou viva, era porque apenas os monstros sobreviveriam lá. E ele até pensou que eram amigos, mas percebeu que não, e Sarah era um verdadeiro monstro, mas mesmo assim, ele não tinha medo dela, deixando a cabeça da garota, que já era esquisita, ainda mais perturbada. Então Victor levou Jade a um lugar que ele fez, pois assim que todos morreram, ficou sozinho. E como não queria ficar olhando mais para aqueles carros, colocou todos juntos naquele lugar. Depois pediu desculpas pelo que fez a Jade, pois quando ficava irritado, acabava fazendo coisas ruins. Mas chegou até o carro que era de sua mãe e contou que quando era pequeno nessa cidade ficava com medo. Sua mãe tocava Brilha, Brilha Estrelinha no violino e ele se sentava em cima do carro para se sentir em paz. E só assim conseguiria não sentir mais medo, pedindo para Jade tocar essa mesma música, e assim Jade entendeu e começou a tocar. Uma cena bastante emblemática, porque se você pensar bem, Victor está nessa cidade desde pequeno. Sua cabeça com certeza está muito zoada, pois só conhece esse lugar no mundo a sua vida toda. E nesse momento até começou a se emocionar, lembrando de sua mãe. Já Eldin foi até a igreja e lá encontrou Sarah, no qual ele entrou, começaram a conversar, perguntando a ela quanto tempo estava ali na cidade. E ela disse que alguns meses, mas já parecia que estava ali há anos. E até morava na cidade, mas agora acreditava que estava morando ali na igreja. Então Eldin começou a contar sobre sua vida, de quando ia na igreja aos domingos com sua avó, e depois ficavam fazendo tricôs que sempre se transformavam no final em corujas. E Sarah disse que ela e seu irmão, quando criança, colecionava enfeites de cerâmica de Natal e as coisas que faziam juntos, e acreditavam que todas tinham sumido, mas Nathan tinha levado um com ele para aquela cidade. E aquele enfeite fazia lembrar de como as coisas eram legais fora daquele lugar, e como seu irmão não estava mais ali por causa justamente dela, as pessoas provavelmente não devolveriam o enfeite para ela. Mas Eldin foi legal, disse que até recuperaria para Sarah, mas depois que descobriu que ela matou seu próprio irmão e não foi um acidente, já queria ir embora, dizendo que foi um prazer conhecê-la, mas meteu o pé da igreja. O pequeno Ethan voltou para casa e, segundo Jin, ele foi muito bem conversando com Sarah, deixando todos contentes, mas Tabitha ainda ficava vendo o mesmo brinquedo das crianças estranhas e resolveu tomar uma decisão. Já Sarah foi na lanchonete e lá a senhora Liu, que não falava muito bem o inglês, tentou dizer a Sarah que ela tirou tudo o que ela tinha e colocou apenas ódio no seu coração, e sabia o porquê ela estava ali para pegar a caixa das coisas do seu irmão, dando a ela a caixa dos pertences e dizendo para nunca mais pisar o pé nali. E para piorar a cabeça de Sarah, que já é perturbada, Kenny encontrou ela do lado de fora, jogou suas coisas no chão e o enfeite, que era a única coisa que tinha de lembrança boa do seu irmão, ele quebrou. Disse para ela que não se importava se ela era especial para o xerife ou não, mas se ela chegasse perto da mãe dele novamente, arrastaria ela para a caixa pessoalmente e ficaria esperando para vê-la morrer. Várias pessoas viram o que rolou por ali e Eldin foi o único que ajudou. E pensa numa mulher odiada nesta cidade, pois Christy estava com sua noiva e recebeu a visita da senhorinha que veio do ônibus, pedindo para ela aplicar morfina,
pois alguns meses atrás foi diagnosticada com câncer e não tinha coragem de fazer isso nela mesma. Mas ela deu o aviso que as coisas estavam malucas na cidade, pois uma tal de Sarah voltou da floresta. Nesse momento, Christie saiu maluca atrás dela, já que ela era uma assassina que matou um dos seus pacientes e não iria perdoá-la, mas Mari a acalmou para não fazer nenhuma loucura aquela tarde. Ok, já que Jade tocou o violino para Victor, ele contou sobre o cara na foto que se chamava Christopher, e ele mostrou o carro dele, dizendo que era um cara gente boa e fazia muitas pessoas rirem naquela época neste lugar, mas um dia ele mudou completamente. Só que Victor não queria falar sobre Christopher e nem sobre aqueles símbolos e nem o que ele fez, até que Jade ficou azucrinando sua cabeça. Então ele disse que quando Christopher começou a ver o mesmo símbolo que Jade, ele enlouqueceu, e um dia sua mãe pediu para ele se esconder em um lugar que Christopher não o encontraria, e de manhã, quando ele saiu, viu que todos da cidade estavam mortos, e era justamente porque aquele símbolo era perigoso. Já a Tabitha queria ver as tais crianças montando o quebra-cabeça na frente da caverna onde ela e Victor saíram, e disse que estava ali várias vezes, mas diferente do que ela imaginava, não foram apenas uma criança que apareceu, mas sim várias vindo em sua direção, repetindo várias vezes a mesma palavra, cercando Tabitha e tentando tocá-la, só que ela, desesperada, pediu para eles não tocarem nela, mas alguns segundos depois percebeu que não se passava de uma ilusão, e ouvindo ela gritar, Jade apareceu, dizendo que ela estava com o nariz sangrando, e Tabitha um pouco perdida com o que tinha acabado de acontecer. Já o xerife, além de ver Randall tentando puxar um banco para cima do ônibus, Jim foi falar com ele sobre o que ele ouviu no rádio no dia da tempestade, dizendo que ele e Donna ouviram a voz e sabia o seu nome e o da sua esposa, e acreditava que tinham pessoas observando eles e até estavam fazendo experimentos por ali, e coisas assim aconteciam desde a Segunda Guerra Mundial, e apesar deles não gostarem um do outro e muito menos nem confiar, teriam que se ajudar para descobrir se isso era verdade. Porém, o xerife não acreditava muito nessa história e nem deu muitos ouvidos, e foi até a lanchonete para falar com a senhora Leo. Só que ela não estava, e lá de novo os vermes começaram a andar em seu braço novamente, e nesse lugar não é apenas o xerife que tem segredos, pois Mary, a noiva de Christie, também era viciada em remédios. Ethan agora odiava Sarah, e Randall claramente estava armando algo para atacar as criaturas. E o xerife, pois bem, criou coragem para conversar com a senhora Liu sobre a mulher que matou o seu marido. E nesse episódio ele foi falar com a senhora Liu, explicar o porquê estava protegendo Sarah, a mulher que justamente matou o marido dela. Que em resumo foi para explicar que ele faria de tudo para todo mundo sair daquela cidade e ir para casa, inclusive deixar Sarah viva, pois ela era a chave disso tudo. Só que essa conversa foi interrompida por Kenny, que não estava muito contente com o xerife, porém assim que ele saiu da lanchonete e foi até a igreja, começou a ter visões. Primeiro com a igreja vazia, e depois uma caixinha de música começou a tocar. Uma bailarina apareceu dançando na sua frente, que até começaram a dançar juntos. Porém, era uma criatura que se revelou para ele, e o xerife estava apenas sonhando, pois nem tinha saído ainda da lanchonete, machucando a cabeça nesse tombo, e ele não estava nada bem. Já Dora estava com um baita problema para resolver, pois havia poucos alimentos na cidade, e ainda não sabia como explicar isso para as pessoas, mas não era para ninguém abrir o bico que ela iria dar um jeito. Já Christie, mexendo na bolsa de sua namorada, descobriu um prontuário médico de Marielle, que estava indo para uma clínica de reabilitação, pois ela era viciada em remédios. E com isso tiveram uma discussão, e Christie decidiu tirar todos os remédios perigosos dali, mas o lance é que ela já tinha usado um pouco de morfina, e segundo ela, para controlar um pouco o que ela tinha. Mas só isso já era perigoso, e mesmo ela querendo sair, agora irritada, não podia, pois já estava quase anoitecendo. Já Boyd tentou explicar a Kenny que quando ele foi à floresta foi atacado por um cara, e desde então vermes andam em seu braço. Mas de novo ele ouviu a mesma caixinha de música, e daquele porão misterioso da cidade, de novo a mesma bailarina apareceu. Só que somente o xerife podia vê-la, e depois que ela sumiu, parecia que Boyd estava pirando das ideias. Na enfermaria, o Boyd tentou explicar isso a Christie, que um cara chamado Martin cortou seu braço e disse que o sangue dele era do xerife também, e agora vermes andavam pelos seus braços e parece que só ele conseguia vê-los, fora as visões malucas que tinha, e o tal de Martin tinha isso há tanto tempo no seu corpo que a vontade dele era de morrer. E para Christie estava difícil acreditar nessa loucura toda, mas ele disse a ela para acabar
com isso caso ele piorasse, pois não queria acabar como o tal de Martin. Já Jean descobriu que toda a comida que tinham mal daria para um mês, mesmo racionando, e as pessoas precisariam saber disso. Mas Donna não queria criar pânico na cidade, fora que ele ainda estava nesse lance de que pessoas do lado de fora estavam fazendo isso com eles, e deixá-los sem comida era para aumentar o estresse nesse experimento. Mas desconversaram quando o pequeno Ethan perguntou sobre o lance de comida, e para não assustar o garoto, pararam com aquela conversa. E de novo na enfermaria descansando, Boyd sentiu novamente os vermes andando em seu braço. E a mesma caixinha de música e a bailarina apareceram, no entanto agora ele foi surpreendido por ela, que o jogou na cama e tentou sufocá-lo. Mas era o lance que era outra visão, e Mary apareceu dessa vez, e Boyd até apontou sua arma para ela. Mas o lance é que Boyd estava tão assustado que não estava entendendo mais nada. Já na casa da colônia, Ellis queria saber o porquê Fátima estava tão distante dele, e sabia que não era por causa de Sarah, ou muito menos de seu pai, mas desde o último ataque ela estava assim. Só que quando ela foi contar, ouviram uma discussão na cozinha, e era Daly dizendo que Elgin e as pessoas novas estavam roubando comida, fora a comida que Donna escondeu deles, e estavam com os nervos à flor da pele, e pediu para os novos moradores saírem da casa, ameaçando eles com uma faca. Só que no momento que Ellis tentou acalmar as coisas, Daly deu uma facada no peito de Ellis, que infelizmente foi profundo, e Ellis até poderia morrer bem agora que já tinha anoitecido na cidade. O xerife continuava mais louco que o normal, e o padre Cart ainda na sua cabeça, que disse a ele que todos já estavam achando que ele pirou de vez, ainda mais agora falando com o fruto da sua imaginação, mas isso até poderia ser bom, pois é na loucura que às vezes se encontra um caminho. Só que Kenny apareceu perguntando com quem ele estava falando e não deixaria ele sair, ao menos que soubesse que era seguro, pois Mary contou o que houve e ele apontou uma arma para ela do nada. Ele então disse que estava falando com o padre Catri e desde que saiu na floresta tem visto coisas, e isso que estava apavorando ele. Já Ellis estava piorando e Fátima queria levá-lo para a clínica, e sair naquela hora seria muito perigoso, mas Elgin teve uma ideia. Saiu correndo da casa da colônia e foi até a van, e mesmo as criaturas o cercando, ele conseguiu ligar o carro, pegar Ellis e Fátima, que entraram na van e foram em direção à enfermaria. Uma cena bastante tensa e preocupante, se conseguiriam chegar a tempo ou não e se Ellis sobreviveria, mas alguns segundos depois finalmente chegaram. Colocaram ele para dentro e Christian precisaria da ajuda de Mary para os procedimentos, já que o pulmão dele estava obstruído com sangue. Ellis não conseguia respirar com isso e ela teve que fazer uma pequena incisão na sua costela para diminuir a pressão do seu peito. E como as duas eram experientes, deu super certo e Ellis voltou a respirar, mas teriam muito trabalho pela frente, pois mesmo que aliviaram a pressão do seu peito, ele perdeu muito sangue e precisariam de mais, senão Ellis morreria. Boyd e Ellis tinham o mesmo sangue, só que ele sabia que o seu sangue de alguma forma estava contaminado, e o que ele tinha dentro dele que o transformou em um maluco total iria passar para o seu filho. Só que ele tinha que fazer aquilo, senão Ellis morreria, e Kenny até o ameaçou para fazer aquilo. No entanto, quando os vermes começaram a andar no seu braço, Mary e Christy também viram, e era realmente real. Então Kenny queria que o que ele tivesse passasse para ele, assim Boyd conseguiria fazer a transfusão de sangue. Que parece bastante confuso essa parte, mas conseguiu piorar, pois o xerife disse que precisaria ir a um lugar, e mesmo estando à noite ele saiu da escola e agora enfrentaria as criaturas. O lance é que do lado de fora ele estava corajoso, começou a chamar as criaturas e elas foram aparecendo, e finalmente ele foi cercado, justamente por um dos monstros bastante conhecido deles. E ele então cortou a sua mão e na sequência o pescoço daquele monstro ruivo, e na oportunidade que teve, passou o que sei lá o que ele tinha por dentro do corpo do ruivo sorridente, da mesma forma que Martin fez com ele. A criatura até gostou de jogar esse jogo, mas segundos depois ele começou a se transformar. Caiu no chão e o sangue de Boyd conseguiu matar a criatura, assim os outros cercaram a criatura, e Boyd voltou para a escola, e disse que estava pronto para fazer a transfusão de sangue, e então ajudou seu filho a se recuperar. Mary ainda tinha um desafio pela frente com seu próprio vício, e Donna e o pequeno Ethan tiveram um momento juntos, onde ele disse a ela que estava morrendo de medo e queria voltar para casa, e Donna revelou que também morria de medo, mas o medo era importante, pois só assim eles saberiam ser corajosos, e era no medo que se tornariam heróis.
nós. Assim que terminou a transfusão, o xerife disse que estava bem e agora Alice melhorou. Poderia respirar, mas tinha que descansar. Já Fátima estava assustada por quase ter perdido Alice e que tudo que ela viu naquela noite foi muito bizarro. Mas aí descobrimos o porquê da sua preocupação, pois ela pediu a Christie um teste de gravidez. Mais uma coisa animou bem o xerife aquela noite, pois se o sangue não mudou a criatura e se ela estivesse realmente morta, seria um grande progresso para eles. Ok, Fátima realmente estava grávida e ainda não sabia como contar isso para eles. Porém, Christie tentou acalmá-la, mas agora tinham outra preocupação, pois tinha uma criatura morta do lado de fora. E realmente viram que Boyd conseguiu matar a tal criatura e levariam ela para dentro da enfermaria e seria uma ótima ideia para estudar ele por dentro e descobrir até coisas novas. Só que Kenny era o único que ficou com receio, pois era um monstro assassino que, se ainda estivesse vivo, poderia até atacá-los. Mas segundo Christie, essa era a melhor chance que tinham, pois não saberiam se conseguiriam matar outra criatura. Já na casa da colônia, Donna deixou Daley preso pelo que ele fez e ainda não sabia ao certo o que fazer com ele, então por enquanto ficaria preso, porque agora precisava ajudar Alice e Fátima. Jean continuava com sua paranoia que tinha ouvido realmente uma pessoa no rádio e por isso tinha toda a razão sobre as coisas da sua casa. Mas Tabitha disse a ele que não foi só ele que viu coisas por aí e também precisavam cuidar de seus filhos. Só que nesse momento algo novo apareceu naquela cidade, um drone, e quem estava controlando era o Randall. E Jean já começou a ter ideias com aquele drone. Boyd e os outros conseguiram levar a tal criatura para dentro da enfermaria e Christie precisaria de algumas serras para cortar o tórax e também de algumas luvas. Só que Kenny ainda estava cheio de dúvidas de como aquela criatura morreu e onde foram parar os vermes e tudo mais. E nesse momento Mary começou a passar mal pela crise de abstinência e Christie cuidaria de tudo. Jean então foi falar com Randall sobre aquele drone, que era um presente de aniversário para o seu sobrinho, mas não teria certeza se iria entregar. Só que esse tal Randall não era um cara fácil, cheio de preconceitos e ainda zoando a cara de Jean. Mas Jean disse a ele que talvez aquele drone poderia levá-lo de volta para casa e até conseguiria entregá-lo ao seu sobrinho se ele aceitasse ajudá-lo. Ethan foi falar com Victor que alguns dias não se falavam, pois segundo Victor, aquele lugar coisas ruins costumava acontecer com quem era amigo dele. Mas vendo que o garoto ficou chateado, chamou para ajudar a medir algumas árvores e com isso deu uma alegrada em Ethan. Mary continuava com sua crise de abstinência e isso preocupava Christie, que achava que era culpa dela ter desaparecido e que estava muito assustada com o que encontrariam dentro daquela criatura. Já a Tabitha foi falar com Jade, que estava descobrindo uma forma de fazer álcool sem queimar o estômago naquele bar, mas o que ela queria saber é por que ele não ficou assustado quando encontrou ela na mata gritando daquele jeito. E ele disse que Jean o encontrou daquele jeito uma vez, no qual ele estava sendo atacado por soldados da Guerra Civil, então entendeu numa boa o que ela estava passando. Jean levou Randall até o seu motorhome capotado na estrada e mostrou aquele rádio e a antena, já querendo que o drone levasse o sinal mais alto possível. Mas Jean também falou sobre sua teoria sobre o lugar ser um experimento, só que diferente das outras pessoas, parece que Randall comprou a ideia, dizendo que se realmente for um experimento, pessoas ali dentro fazem parte dele só para manter as coisas no trilho. Alice estava se recuperando e Julie foi fazer uma visita, e também era um pouco porque ela sentia muita falta daquele lugar, só que depois de se despedir na saída, ela encontrou Elgin, que queria conversar com ela e saíram para caminhar. Mas era hora de abrir a tal criatura na enfermaria e todos por ali estavam bem nervosos. E Christie disse que começaria com uma incisão no peito, só que parece que a criatura ainda estava viva ou só reagiu ao corte, e com isso Kenny ficou irritado, pois deveriam ter queimado aquela criatura e não tentá-lo abri-lo, saindo da enfermaria bastante bravo. E do lado de fora, conversando com Christie, disse que não estava preocupado com a criatura morta lá dentro, e sim com os vermes que a matou, pois se eles estavam no corpo de Boyd, o seu medo era que ele saísse e matasse todos por ali. Mas Christie disse a ele que talvez isso seria o segredo, pois se conseguissem isso, era uma coisa que poderiam usar contra as criaturas. Mas o lance dessa conversa aí que rolou até uma declaração de Kenny, que disse que amava Christie e não iria suportar se estivesse fazendo algo que colocaria ela em perigo. Ela simplesmente não respondeu e entrou para dentro da enfermaria. Já Mary levantou e ficou preocupada
preocupada com Chris, que assim que entrou na salinha onde estava o corpo da criatura, ele tinha desaparecido e Boyd perguntou a ela o que houve. E o tal ruivo sorridente estava vivo e em pé. Boyd até tentou atirar nele, mas ele se aproximava de Mary. Só que a mesma caixinha de música que Boyd ouviu, ela também viu, e aquilo não se passava de um pesadelo. Fátima criou coragem e foi contar para a dona que estava grávida, só que ainda não tinha contado para Alice. Mas claro que ele era o pai, mas geneticamente, segundo a medicina, ela não poderia ter filhos e já estava achando que aquele lugar queria torturá-la. Mas dona apenas riu, pois o que mais eles viram foram coisas inacreditáveis acontecer naquela cidade, e ela era uma sortuda que só, por conhecer o amor da vida dela no meio de um pesadelo e desse amor ser presenteada com um bebê, e isso não parecia ser ruim, e sim um milagre, e teria que ver o lado bom disso tudo. Já a Jade contou sobre Christopher, o cara da foto para Tabitha, mostrando ele e também o pequeno Victor no canto da foto, e que às vezes ele via aquele cara e tinha pesadelos. Então Tabitha revelou que via crianças e eram assustadoras que só, e estava achando que era algum tipo de punição pelo seu primeiro filho ter morrido. Ok, ela já estava indo embora quando viu o caderno de Jade e os símbolos, ela sabia exatamente onde encontrá-los, pois viu exatamente esse símbolo na caverna quando estava com o Victor, e não era um símbolo e sim uma cela. Victor, por sua vez, estava preocupado que as árvores estavam mudando e caindo as folhas, e por ali não existia esse lance de estações do ano, e elas mudarem poderia ser um mau sinal, mas Ethan acreditava ao contrário, que por elas estar mudando, poderia ser alguma coisa boa acontecendo. Christie e Boyd finalmente conseguiram abrir o tórax da criatura e Kenny apareceu para ajudá-los, mas para surpresa, a criatura era humana, ou pelo menos tinha anatomia parecida, como pulmões, corações, fígado, só que estava todos murchos e dessecados, como se fosse um corpo preparado para um museu. Mas o que preocupava ela era esse lance de ele não ter sangue, e como aqueles vermes funcionaram ela não sabia, pois as veias e tudo dentro dele estava completamente seco. Christie então ficou extremamente irritada, pegando um bisturi e começando a furar a criatura por dentro, porém assim que ela parou, furou algo e começou a sair um líquido. Segundo ela, era a vesícula biliar e talvez poderiam usar aquele líquido para alguma coisa. Elde então contou para Julie que na enfermaria levaram uma criatura morta para ser estudada e não era para ela contar para ninguém, pois Boyd estava cuidando de tudo. Julie ficou animada, pois se poderiam matá-los, talvez aquele lugar poderia ser seguro um dia. O lance que de alguma forma o sonho que ele teve no ônibus não se encaixava com a realidade daquele lugar, como se estivesse faltando algo na sua mente ou estava completamente confuso. Mas Julie acreditava que era por causa daquele lugar e cansava de ver essas coisas acontecendo com todo mundo, e todos passavam por isso um dia. Mas ela descobriu um truque, ficava na banheira até encher os seus ouvidos para fingir que estava de pé na beira do mar, e ficava assim e respirava, e as coisas já melhoravam. Já o xerife estava com o líquido, mas ainda não sabia se injetar aquilo nas criaturas iria matá-los, mas era a melhor chance que tinha, e deixariam esse problema para outro dia. Agradecendo Kenny pela ajuda, e ele foi embora, e Elge então tentou o lance da banheira, e assim que seus ouvidos encheram d'água, aquela caixinha de música novamente começou a tocar e apareceu do seu lado. Só que dessa vez uma criatura tentou afogá-lo. E bom, parece que esses pesadelos são para as várias pessoas nessa cidade, como Kenny falando com sua mãe sobre o almoço daquele dia. O telefone tocou, e assim que ele atendeu, uma voz dizia que ninguém estava livre. Eles viriam em 3, ao menos que parassem com a melodia. Ele não entendeu nada e desligou a ligação, mas sua mãe estava preparando cigarras para o almoço e Kenny ouviu a mesma caixinha de música. Um dos insetos voou até ele, mas não se passava de um pesadelo. No entanto, aonde aquele inseto pousou, ficou a marca em seu braço. Já Dean e Randall estavam tentando levantar a antena, só que o drone não aguentava tanto peso. Só que a conversa que tiveram foi sobre o lugar e a possível conspiração dali, porque Randall disse que nunca viam as pessoas morrerem de verdade, apenas os corpos depois. Isso poderia fazer parte do teatro ou da encenação, e apesar de terem visto Sarah cortar o pescoço do próprio irmão, talvez tenha sido a pressão e as
inúmeras mortes que fizeram ela a chegar a esse ponto. E todas as pessoas que morreram faziam parte desse experimento. Já Sarah queria mesmo voltar para a floresta, pois segundo ela, as respostas estavam lá e não aguentava mais ficar naquela igreja. Então Boyd iria resolver esse problema, mas não deixaria ela voltar para a mata. Já Tabitha mostrou a Jade a caverna de onde saiu. Era lá que estavam aqueles possíveis símbolos na parede, e Jade citou a teoria do caos, de eventos distintos que estão relacionados e que aquele buraco não era um acidente, e sim uma conexão com aquele lugar. Meio maluco como sempre, mas ele tinha planos para entrar e que Victor não contou sobre aquele lugar para ele. Ok, Victor foi até Ethan dar ao garoto sua antiga jaqueta de frio, de quando ainda era criança, e mesmo não querendo, ganhou um desenho. E saíram juntos, foram até a senhora Liu ajudarem ela nos afazeres, e Ethan achou no bolso um brinquedo, a última lembrança de Victor com sua mãe naquele lugar. Só que Jade o tirou do restaurante, o forçando a dizer o que eram aqueles símbolos, sendo meio rude com Victor, pois aqueles símbolos poderiam levá-los para casa, só que Victor respondeu que aquele lugar era sua casa e não iria ajudá-lo. Jean e Randall foram até Sarah fazer perguntas acreditando na teoria da conspiração daquele lugar e disseram para a garota que talvez o seu irmão estava vivo, para confundir ainda mais a cabeça atormentada da garota. Só que Donna os interrompeu. Sarah agora teria coisas para fazer na casa da colônia e os dois malucos teriam que agir com mais descrição, segundo Jean. E naquela noite iriam observar as criaturas se eram reais ou não. Jean contou isso para sua filha, que iria passar a noite no trailer para procurar respostas. Já aquele brinquedo fez Victor lembrar de sua mãe, que disse para ele ficar no porão, fazer os seus desenhos e ser corajoso, sendo a última vez que viu a sua mãe viva. Tabitha até tentou falar com ele, mas Victor estava muito triste. Guardou os seus desenhos para não ficar lembrando desses momentos ruins, só que sabia exatamente onde estava. Boyd foi até Kenny dizer que, conversando com Elgin, iriam fazer balas de prata com a bilis que tiraram da criatura. Porém, ao chegarem na enfermaria, Mary disse que ouviu a criatura se mexer no andar de baixo, e ao chegarem lá, parece que alguma coisa estava andando debaixo do lençol da criatura, e ao tirar eram cigarras, as mesmas que Kenny viu em seu sonho. Ele explicou que viu isso no sonho dele, da caixinha de música e do inseto queimando o seu braço, e Elgin teve a mesma coisa, porém foi afogado e apavorou Mary, pois esse lugar até os sonhos poderiam feri-los. Donna chegou bem na hora e Boyd teve que contar o que estava vendo e mostrou a ela o corpo da criatura. Ela viu a criatura morta, mas os insetos que Kenny e Boyd viram não estavam mais por ali, e para Donna eles tinham que queimar aquele corpo. Mas enquanto estavam planejando fazer isso, Randall estava só observando eles. Victor levou Tabitha para mostrar os seus desenhos que tinha escondido em um carro, e nesse momento algo foi revelado na série, que aquele brinquedo não era dele e sim de sua irmã. A mãe de Victor deu para ela os brinquedos e os lápis, só que Eloise, como ela se chamava, foi atrás de sua mãe, e Victor não perdeu só sua mãe naquele dia, mas a única família que tinha nesse lugar. Randall foi falar com Donna, dizendo que queria paz. Estavam juntos nessa, querendo conversar, e Donna aceitou. Boyd e Kenny colocaram fogo no monstro, e o medo de Kenny era que essas coisas começassem a sair literalmente dos sonhos deles, e Tabitha viu o mesmo desenho de Victor das visões que ela tinha. E na cidade, uma das casas de um morador que pedia ajuda, Kenny e Boyd ouviram as mesmas cigarras. E por fim, Jean encontrou Randall, mas ele tinha sequestrado Donna, e segundo ele, tinha um plano com ela para aquela noite. O rapaz que pediu ajuda na sua casa e chamou o xerife se chamava Red, e sua namorada Paula morreu dormindo, segundo ele, com um pesadelo horrível, e coisas abriram sua barriga e seu rosto, e nada ele pôde fazer. E segundo ele, repetia a mesma frase que Kenny ouviu, e na sequência ficou daquela forma. O lance que agora era algo novo, de alguma forma dentro do sonho, os espíritos poderiam matar os moradores da cidade, e ninguém poderia dormir sozinho aquela noite. Julie então avisou o xerife que o seu pai dormiria na mata aquela noite, que por sua vez viu Randall dar uma pirada de vez, pois disse que Donna fazia parte de uma encenação toda naquele lugar, pois ele viu ela tirando um corpo de uma criatura da clínica e queria saber se era um robô ou animatrônico ou coisa desse tipo. Nesse momento, Donna teve que revelar que Boyd conseguiu matar uma das criaturas, só que Jean queria soltá-la. Claro que Randall não iria deixar, ameaçando Jean com uma faca, mas Boyd chegou apontando a arma para ele e disse para soltar. E assim que Jean desamarrasse Donna,
eles voltariam juntos na van para a cidade, só que o tal do Randall estava pirado mesmo. Pegou a chave e jogou no meio da mata, obrigando eles a passar aquela noite por ali, só para ver no que iria dar. Assim estava anoitecendo e Kenny levou Sarah para a delegacia para juntos ficarem acordados, e Sarah explicou que seu irmão morria de medo de cigarros, que quando ele era pequeno acreditava que eram monstros fora de casa, e para ela aquele lugar se alimentava do medo e da dor das pessoas, e talvez as florestas traziam os piores medos delas, como os de cigarras de Nathan, e por isso lá fora estavam cheio delas aquela noite. Passariam a noite era no trailer de Jean, e Boyd teve que algemar Randall para controlá-lo, dizendo que perdeu sua esposa e viu seu melhor amigo sangrar até morrer em seus braços, e não acreditava que aquele lugar era apenas um jogo. Red passou o recado que ninguém poderia dormir aquela noite e teriam que se esforçar para isso. Ok, Tabitha mostrou a Jade os desenhos de Victor e explicou que ele tinha uma irmã que acabou lembrando dela quando achou os desenhos, e Tabitha também explicou que aqueles desenhos poderiam ser uma ligação com aqueles soldados da Guerra Civil que Jade teve visões, mas não sabia explicar. Mas um desenho que deixava Tabitha extremamente confusa foi o que a mãe de Victor disse para ele, que saiu do porão dizendo que iria em uma torre salvar crianças e era a única forma de sair daquele lugar. Mas ela já teve as visões desse lugar nessa tal torre, e talvez aquelas crianças estavam pedindo ajuda e não querendo atacá-la. O pequeno Ethan, por sua vez, estava irritado, pois seu pai iria morrer lá fora e não acreditava mais nesse lance de historinhas. E nem Victor tentando acalmá-lo conseguiu, e Ethan nem queria jogar aquela noite. Já no trailer, Boyd estava molhando as balas com o líquido da bilis que tirou do monstro, e se daria certo ou não, iriam ver. Esse Randall era um cara corajoso que se dizia ser, dar a arma para ele atirar nas criaturas para testarem. Mas dessa vez os monstros estavam diferentes, pararam em volta do trailer de uma forma que nunca tinham feito antes, e o rádio amador, que estava todo quebrado, estava dentro daquele trailer e começou a tocar a mesma música da caixinha de música, assustando Boyd e os outros. Já Mary, em sua crise de abstinência, estava quebrando tudo dentro de um dos quartos da casa da colônia, dizendo que tinha algo ali que só ela conseguia ver. Botou a culpa nessa loucura toda em Christy. Por ela ter desaparecido por tanto tempo, pirou e entrou nas drogas. Um drama que teriam que passar juntas, e Mary, depois de se acalmar, queria que Christy até a amarrasse na cama. Sarah tentou conversar com Kenny, mas ele não estava nem aí para ela, pois ela era uma assassina e o lugar dela era dentro da caixa. Mas ela bateu o pé, disse que estava cansada de sentir medo e que aquele lugar tirou tudo que ela tinha e não queria ser mais um monstro daquele lugar. Então Kenny deu uma opção para ela, pois na gaveta do xerife tinha uma arma e ela poderia fazer uma escolha. Já a Red pirou de vez na casa da colônia, dizendo que todos iriam morrer aquela noite e não teriam como escapar. E no trailer as coisas ficaram tensas de verdade, pois Boyd sabia que toda vez que tocava aquela música, quando ela parava, coisas realmente ruins aconteciam. Quando parou, algo embaixo do trailer começou a se mexer e as luzes começaram a falhar. Randall, com um cagaço que só quebrou o vidro do trailer e fugiu, Boyd fez a mesma coisa. Disse para a dona e Jean correrem para pegar a van e voltarem para casa, e começou a atirar nos monstros. Só que nesse momento, Abby apareceu para ele e disse para Boyd voltar com ela. As balas claramente não funcionaram, e ele teve que correr para a van e voltar para a cidade. Já Randall se perdeu na mata. Foi cercado pelas cigarras que o atacaram e entraram até na sua boca. Sarah realmente estava meio pirada. Pegou o revólver de Boyd e disse para Kenny que iria fingir que aquele lugar era a caixa e fez a sua escolha em uma roleta russa, que por sorte, ao apertar o gatilho, não disparou. Kenny percebeu agora que realmente a garota estava muito perturbada. Já Mary estava amarrada na cama, e assim que Christy deu uma saída, as cigarras entraram no seu quarto. Foram para cima dela e claramente uma visão que somente ela tinha, porém Christy apareceu e mesmo assim ela continuava sendo atacada. Boyd, Donna e Jean voltaram para a casa da colônia, só que também nesse momento Jean entrou em uma discussão para poder sair da casa e Christy chamou a ajuda de Boyd. Assim que ele chegou, Mary estava quase morrendo, mas disse a Christy que agora ela não precisava
precisava de uma noiva, e sim de uma médica, e ela teria que fazer o trabalho dela. Mas o xerife ainda tinha mais um problema para resolver. Eldin não revelou totalmente o sonho que teve no ônibus, mas quando descobriu que Fátima estava grávida, deixando o Boyd surpreso com essa revelação, ele contou que tinha um garoto de branco, repetindo várias e várias vezes a mesma frase que dizia: lá vem eles vêm em 3, a menos que parem a melodia. A motorista do ônibus disse que era uma canção de ninar que até sua mãe cantava para ela quando era pequena, repetindo a música para eles nesse momento. E não foi só Mary que teve as visões, com as cigarras, Julie também teve, ficando se debatendo no chão da sala. Porém, no outro dia, Boyd estava na casa dos Matthew, esperando Christie, que depois do surto de Julie passou, estava ainda sem entender esse lance das cigarras. Já Jade deu a Boyd uma ideia de todos os mistérios que tinha nesse lugar. De alguma forma, eles teriam que achar um jeito de conectá-los, pois assim teriam uma ideia de onde começar. Já Donna, Eldin e Dale foram até a mata para ver se achavam os restos de Randall, e sim, encontraram ele inteiro, deitado na mata vivo, porém em um estado que todos que foram atacados pelas cigarras ficaram, e Donna pediu para colocá-lo na van para ser levado à casa da colônia. Porém, ele acordou, começou a gritar, e a mesma coisa aconteceu com Joel. Parece que estavam sendo consumidos por alguma coisa, e Marielle foi a mesma coisa na casa da colônia. Só que até então é outro mistério sem resposta nessa série. Boyd junto com Kenny levaram Sarah para os escombros de onde encontrou Marty, explicando para ela sobre a canção de ninar, as cigarras e a letra da música. Só que para ela nada fazia sentido, e o que sobrou foi perguntar sobre o garoto de branco. Sarah então explicou que ele apenas ajudou eles em um momento difícil na mata, por isso ela colocou Boyd em uma árvore. Só que o xerife mostrou o lugar onde ele foi parar e que tinha um cara amarrado e tudo mais em uma caixinha de música. Só que nesse momento ela começou a ouvir a tal caixinha de música dizendo que estava exatamente naquele lugar, e também ouvia os gritos de sofrimento. E seu nariz começou a sangrar, tendo uma dor insuportável de cabeça. Ele disse que Boyd de alguma forma o soltou e que ele agora estava rindo, pois ele queria machucar a todos e fazer os moradores sofrerem. E olha, até ficou animado quando tocou no braço de Kenny. E para piorar, disse que Julie e todos que tiveram contato com as cigarras iriam morrer, e quando isso acontecer, seria tarde demais. Tabitha tentou explicar a Jean sobre sua teoria da torre e das crianças pedindo ajudas para serem salvas, mas ele disse que criar teorias nesse lugar poderia ser perigoso demais, e um exemplo foi o que aconteceu com ele. Só que ela acreditava que era diferente, pois a filha dela estava deitada em uma cama por causa de um sonho e ela teria que tentar. Mas a mãe de Victor fez a mesma coisa e ele teve que crescer sozinho nesse lugar. E Jean não queria esse destino para os seus filhos. Tabitha então foi falar com Victor sobre o lance da torre e tudo mais, porém ele não sabia como chegar lá, mas sabia que a árvore das garrafas era próxima, e mostrou em um desenho dizendo que poderia levar ela até lá. E mesmo Jean não gostando da ideia, disse a ele que precisava tentar. E apesar das coisas estarem complicadas, um fio de esperança e amor nesse lugar era Alice e Fátima, pois apesar de estarem no fim do mundo, iriam se casar felizes com o amor que tinham mesmo estando por ali. Jade, na sua tentativa de descobrir o símbolo, quebrou um monte de garrafas no bar, e o fantasma de Tom apareceu para conversar, tentando entender o que ele estava fazendo, e Jade respondeu que estava procurando uma perspectiva diferente sobre o símbolo. Tom então disse a ele para ir até a caverna onde Tabitha foi, e lá veria o símbolo, porém Jade não pensava assim. Sabia que ir até lá era uma loucura que só, igual ele fez correndo para debaixo de uma casa desmoronando. Tom respondeu que isso era instinto, faria de novo se fosse preciso, pois não estava pensando em questões éticas e morais, e sim que tinha pessoas precisando da sua ajuda. E agora uma garota de 16 anos precisava da ajuda dele, e ele poderia até achar resposta se fosse atrás. Ok, mas nesse meio termo tivemos um assassinato no lugar. Red, que perdeu sua namorada Paula para cigarras, viu que o guarda da casa da colônia estava guardando as armas. Aproveitou para cortar sua garganta e pegar um rifle e sair do local. Enquanto isso, Jade tomou coragem e entrou na caverna onde Tabitha viu símbolos, amarrando um cipó em uma árvore para poder achar o caminho de volta. Só que lá já teve o primeiro susto. O mesmo boneco ventrílogo que viu em suas visões apareceu na sua frente, só que dessa vez parecia ser real.
Já Boyd deu uma surtada na igreja, pois queria saber como o padre Carter agiria naquele momento, procurando respostas para o que fazer sobre as pessoas em apuros, e acabou dando uma bicuda na caixa do correio que usavam como púlpito. Donna chegou à igreja para ver se acalmava os ânimos de Boyd, então o xerife disse a ela que Sarah teve uma visão, que Julie, Marielle e até o Randall estavam morrendo e que alguma coisa estava solta e o destino seria o mesmo que aconteceu com Paulo, a não ser que ele fizesse alguma coisa. E que também viu sua esposa na noite anterior e que ele precisava era de algo real e que ele pudesse pegar em suas mãos e ajudar as pessoas. Porém, a única coisa que ele trouxe da mata não era exatamente real e não era nada daquilo que ele imaginava. Donna explicou que Boyd deu às pessoas daquele lugar mais tempo para pensarem e muitos estavam vivos pela coragem dele. Só que nesse momento ele teria que viver e ser pai. Assistir o casamento do filho dele, já que não tinha mais padre, pelo menos estar na cerimônia seria importante, porque o fim do mundo ainda estaria ali quando o casamento do filho dele terminasse. Já Jade seguiu a caverna e chegou em um local maior, onde começou a ouvir as crianças pedirem a mesma coisa que diziam para Tabitha. Repetiam a mesma palavra em um círculo bizarro e até pareciam estar em um estado de culto. E quando ele olhou para cima, viu o símbolo que tanto o atormentava. Porém, se há uma resposta ou não, ainda não sabemos, pois na sequência tudo desapareceu e Jade estava de volta na caverna escura que entrou. Já Tabitha e Victor foram até a árvore com as garrafas e foi ali que Victor encontrou sua mãe, na verdade o corpo dela, pois ela não conseguiu entrar na árvore, pois foi atacada pelas criaturas antes. Victor explicou que as árvores eram um portal e Tabitha lembrou que Julie se salvou uma vez entrando em uma árvore dessas na última temporada. O problema é que você nunca vai saber onde vai parar, mas a mãe de Victor disse que aquele portal era especial, pois era o único que levaria até a torre. Só que era somente uma passagem de ida e para voltar, Victor não sabia como era. Ele com carinho preparou sua lancheirinha com comida e coisas que ela iria precisar, se despedindo com um abraço, e Tabitha entrou no portal, desaparecendo e saindo no meio da mata, e finalmente achou a torre do farol e teria a oportunidade de saber o que havia lá dentro. Já na casa da colônia, Boyd chegou a tempo da cerimônia simples de Fátima e Alice, porém muito emocionante, pois rolou uma declaração muito bonita de Fátima e de Alice também, dizendo que nesse lugar de escuridão ele encontrou uma luz e era Fátima em sua vida. Porém, essas palavras bonitas de luz na escuridão deu uma ideia para Boyd, que se despediu do seu filho e Fátima e saiu. Ele então foi até o caminhão de Victor e pegou a mesma tocha que tirou daquele lugar misterioso, porém Red estava ali, apontando a escopeta para ele, disse que ele era o motivo de tudo estar acontecendo e também dele ter perdido tudo nessa cidade. Boyd até tentou explicar que aquela tocha resolveria as coisas, mas nesse momento ele atirou em Boyd, pegando o tiro no seu ombro, e assim ele teve que revidar com sua pistola e atirar em Red. Mesmo assim, machucado, ele foi até o local, acendeu a tocha e assim voltou para onde tinha saído da primeira vez. Porém, lá estava uma caixinha de música e teve uma surpresa. Randall, Marielle e Julie estavam presos da mesma forma que Martin acorrentado nas paredes. Ele queria achar uma forma de soltá-los e viu que destruindo a caixinha de música livraria eles do sofrimento, mas Abby, sua esposa, apareceu. Disse que se ele fizesse isso, só iria prolongar o sofrimento deles e que as pessoas daquela cidade iriam sofrer uma hora ou outra e todos morreriam gritando. E Julie e os outros começaram a fazer isso, mostrando o quão dolorido seria esse sofrimento caso Boyd não obedecesse. Jesus Nazaré. Abby queria que ele parasse de ser herói e tentar salvar as pessoas, pois isso levaria a um lugar ainda pior. Então Boyd queria entender que tipo de entidade é essa que leva ele para um lugar e só quer apenas ter uma conversa, e assim Abby revelou que era justamente isso que a entidade queria, que ele tentasse e lutasse o máximo que conseguisse, pois não era o medo que alimentava a floresta, e sim a esperança de sair daquele lugar, e que se eles não morressem hoje,
morreriam amanhã de alguma forma. Mas Boyd foi corajoso, disse que não ouviria isso e quebrou a caixinha de música. Com isso, na sequência, Julie, Marielle e Randall acordaram, pois era a caixinha de música que prendiam eles naquele lugar. Boyd saiu daquele lugar dizendo à floresta que eles não iriam quebrá-lo, mas na sequência o cachorro do garoto de branco apareceu latindo para ele e desapareceu na floresta. Julie estava se recuperando, mas Ethan disse que não havia mais zumbido e isso era estranho. Porém, Julie perguntou de sua mãe e Tabitha conseguiu entrar na torre ouvindo as crianças chamarem ela. E seguindo para o topo, Tabitha chegou às máquinas e finalmente na lâmpada do farol, e lá ela foi surpreendida pelo garoto de branco, que disse a ela que infelizmente aquele era o único caminho, empurrando Tabitha do farol para cair naquela altura. No entanto, ela acordou num hospital cuidada por aparelhos. Era o Hospital Santo Antônio e, segundo a doutora Broley, ela foi encontrada 3 dias atrás por trilheiros em uma floresta e estava inconsciente. Porém, isso deixou Tabitha desesperada para saber de sua família, pois ela ficou presa na cidade, que agora não é mais impossível de sair, mas não teria como voltar. Terminando assim o 10º episódio da segunda temporada de From, que até agora respondeu apenas um mistério, que é possível sim sair da cidade absurda, porém só saberemos o desenrolar dessa história na 3ª temporada. E eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui!